pessoal vai entrando. Enquanto isso, eu vou reiniciar uma discussão sobre definição que a gente terminou na aula passada. Como já estava bem tarde, só tinha 12 alunos online, tinha passado de 10 horas. Então, voltando, existe uma definição na Anvisa que essa definição ela vai ser reiteradamente, vai aparecer para vocês reiteradamente, seja em questões de concurso, seja cobrada em disciplinas de farmácia hospitalar, farmácia industrial, farmácia farmacotécnica, sempre vai voltar para essa mesma definição. Porque é uma definição abrangente. Uma pegadinha de concurso, por exemplo. Medicamento é um produto com finalidade de diagnóstico, assim como um contraste radiológico. Isso é medicamento? Você fica, não, isso não é medicamento. Não aprendi que isso é medicamento, mas está na definição da Anvisa. Isso é medicamento. Tá? E, inclusive, quando você trabalha com farmácia hospitalar, que é o meu caso, que eu faço aquisição de produtos para ser utilizados pelo hospital inteiro, quando você pensa qual é o escopo da farmácia, o que a farmácia tem que comprar? Medicamento. Então, a farmácia tem que comprar contraste radiológico. Para o setor de imagem, é minha responsabilidade a compra desses produtos, porque a Anvisa diz que isso é medicamento. Tá? O conceito de medicamento é algo abrangente, que inclui, simplesmente, é um produto farmacêutico tecnicamente obtido. Então, é uma forma farmacêutica, é um produto acabado. E nesse produto acabado, eu vou incluir matérias-primas, com o objetivo de quê? Curar, prevenir, tratar ou diagnosticar. Isso tudo é medicamento. Então, é um conceito bem abrangente, tá bom? E aí eu pergunto, fitoterápico é medicamento ou não é? Então, dentro dessa gama de produtos medicamentosos, os fitoterápicos é um tipo é uma subclassificação. Assim como o contraste é uma classificação de medicamento, fitoterápico também é uma classe de medicamentos. Por que ele é medicamento, professora? Porque ele é um produto tecnicamente obtido, que tem essa finalidade profilática ou curativa. Não é assim? Ou paliativa. Sempre coloca na cabeça de vocês que medicamento, seja ele fitoterápico ou não, é um produto acabado. Deixa eu ver se o pessoal está online aqui. 14 alunos. Pronto, coloquem na cabeça de vocês esse termo, que é produto acabado. E quando eu penso em produto acabado, professora, garrafada é um produto acabado? Não, não é a forma farmacêutica. Então, garrafada eu não posso chamar de fitoterápico, justamente por não ser um produto farmacêutico tecnicamente obtido. É um suco. Isso não é um produto farmacêutico. O que é produto farmacêutico, professor? É uma cápsula? É um comprimido? É um xarope? É uma seringa? Entendeu? É produto farmacêutico. Então, a gente tem fitoterápico quando ele é produto acabado. E qual é a matéria-prima? Aí entra as bases das nossas grandes discussões aqui. Qual é a matéria-prima para desenvolvimento de fitoterápico? Matéria-prima é o IFAV. Professor, que danado de IFAV é esse que você repete? Eu não sei o que é IFAV. Ou o IFAV é a droga vegetal, que eu já explico para vocês o que é, ou ele é um derivado de droga vegetal. Só existe para fitoterápica essas duas possibilidades. Ou eu pego uma parte do vegetal, faço processos de estabilização, secagem, trituração, diminuição do tamanho da partícula mesmo, e coloco isso numa forma farmacêutica. Por exemplo, professor, então você está me dizendo que existe cápsula simplesmente da folha triturada da camomila? Sim, existe. Tá bom? Existe cápsula simplesmente a folha triturada ficou tão triturada que parece um pó finíssimo. Existe isso também. Ou então, a folha triturada na forma de sachê para uso como chás. Isso tudo é fitoterápico? Professora, mas e a qualidade disso? Será que ele pode ser tão específico assim, simplesmente pegando a parte vegetal inteira, triturando ele como droga vegetal? Bom, dependendo do produto farmacêutico, a gente já tem
um pouco mais de noção sobre as características químicas que estão direcionadas para aquela atividade farmacológica. E para certas plantas é mais vantajoso que eu tenha um processo de extração. E aí entra esse segundo nome aqui, ó, derivado da droga vegetal. Então, o que seria o derivado desta droga vegetal? Então, a droga vegetal não é só a parte da planta que tem atividade farmacológica que foi seca e triturada, beleza? O derivado dela vai ser aquilo obtido por um processo de extração daquela matéria-prima. Então, eu pego aquelas folhas secas trituradas e coloco em processos de extração, que é o objetivo da nossa unidade 2 dessa disciplina, estudar todos os processos de extração de plantas, maceração, percolação, esses nomes que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, decocção, essas nomenclaturas de extração com o objetivo de concentrar substâncias químicas. Para que eu quero concentrar substâncias químicas, professora? Para tornar o fitoterápico mais direcionado possível e com mais qualidade possível. Quanto mais eu conheço a planta, mais noção sobre os grupos químicos que têm determinada atividade farmacológica, que é o que eu quero, eu vou ter, tá bom? Então é isso. Professora, mas se eu brincar um pouquinho mais com droga vegetal, derivado da droga vegetal, que é o extrato, e começar a brincar em relação a separar mais e mais esses compostos químicos. Por exemplo, eu extraí um óleo essencial, um grupo de óleos essenciais de uma planta. A própria camomila é riquíssima, né? Aqueles cheiros que a menta, camomila tem, exalam, resumidamente, óleos essenciais. Aqueles óleos, eles têm uma gama de atividades farmacológicas. Vamos supor que eu, olhando as estruturas químicas que tem naqueles óleos, daquela planta, eu consigo identificar uma molécula capaz de ser a cura para determinada doença. Nesse caso, em que prestem atenção que a gente está numa escala evolutiva. Peguei a planta fresca, transformei ela em droga vegetal, depois em derivado de droga vegetal, e eu fui além, transformando ela em uma substância isolada. Essa substância isolada eu chamo de quê, professora? Essa substância isolada da planta é o tal do fitofármaco. Ah, professora, então é isso aqui, é o terceiro nome que você está me falando? O fitofármaco é a molécula isolada. Às vezes, eu consigo obter para a planta um conhecimento científico tão abrangente e uma capacidade técnica tão abrangente que eu consigo identificar uma molécula, dizer que é ela que consegue fazer essa atividade e querer isolá-la. Por exemplo, de uma planta chamada papoula, o látex dessa plantinha, você conseguiu extrair substâncias que tinham efeito analgésico. Além de analgésico, alucinógeno também. Esse látex, que parece uma borracha dessa planta, foi a fonte do que hoje a gente conhece como compostos opioides. São analgésicos e alucinógenos. Desse látex, que eu chamo, esse látex é da planta, eu chamo ele de droga vegetal. Eu não fiz nenhum processo de extração. Agora, quando eu começo a concentrar opioides, aí eu tenho um derivado da droga vegetal. Eu tenho um concentrado químico. Agora, desses opioides, eu consegui, pasmem, isolar morfina, codeína. E ainda mais, peguei essa morfinazinha, fiz uma acetilação química nela, uma modificação química e transformei ela em heroína, que é 100 vezes mais ativa do que a própria morfina. Olha só que louco. Então, prestem atenção nessa evolução. No caso agora dos opioides, eu isolei aquela morfina, ela é um fitofármaco, tá bom? Aí a grande pergunta vem agora. O que é IFAV? O que é matéria-prima para desenvolver fitoterápicos? A gente já chegou à conclusão que é só esses dois. Fitofármaco é como qualquer outro IFA que a gente conhece para desenvolver medicamentos inovadores, medicamentos específicos. Por exemplo, você não vê uma polinha de morfina no hospital e olha para ela e diz, isso é um fitoterápico. Não diz. Não é assim? Você não olha para uma ampolinha de
deslanosídeo, que tem em todo hospital, tem em todo carrinho de parada, que é isolado de planta também. Você não diz que aquilo dali é fitoterápico. Sim, professora, mas não saiu da planta? Saiu. Ele é um fitofármaco? É. Mas que tipo de medicamento ele gera? É um tipo de medicamento que eu gero que não é fitoterápico. A classificação, segundo a Anvisa, para esse tipo de produto é medicamento específico. Ou um medicamento novo, inovador. Imagina aí, o registro da primeira morfina. Eita, um medicamento novo. Você não, praticamente, o que dificulta a comunidade entender a importância da fitoterapia é achar que 80% desses fármacos que realmente estão nos hospitais, que são obtidos de planta, eles não fazem ideia de que aquilo foi obtido de planta, certo? Se fizessem ideia, iam olhar com outros olhos sobre as potencialidades que as plantas têm para a gente, tá bom? Pergunta que vai ter na prova de vocês e que espero deixa eu ver aqui, tenho 23 alunos, a nossa turma deve ser 50 e poucos alunos, espero eu que os 24 não errem, o restante eu já não sei. Vai ter lá, de propósito, uma afirmativa dizendo que todo fitoterápico igualmente definido como fitofármaco. Que fitofármaco, olha a outra afirmativa, um fitofármaco é um medicamento obtido a partir de plantas medicinais com insumo farmacêutico ativo vegetal, que é droga vegetal e derivado de droga vegetal. Não é. Fitofármaco nem produto acabado é. Fitofármaco é molécula. Então, fitofármaco é um medicamento a partir de plantas medicinais. Pronto, vamos parar por aí. Fitofármaco é um medicamento à base de plantas medicinais. Tá errado, porque fitofármaco não é medicamento. Fitofármaco é substância, é uma molécula química. Quando eu digo que é medicamento, eu estou falando de produto farmacêutico tecnicamente obtido. E não é uma forma farmacêutica acabada, tá bom? Essa perguntinha, a gente vai voltar para ela algumas vezes, tá bom? Quem não entendeu, quem entendeu, quiser fazer algum comentário, agora é a hora, viu? Então, temos a seguinte definição. Temos a seguinte definição, que de uma planta medicinal, o primeiro passo é identificar qual é a porção dela que tem propriedades medicinais. É a folha, é o caule, é a raiz, são as flores, são as inflorescências. Então, definido isso, você vai para a produção da droga vegetal, que a droga vegetal é a parte da planta que tem a eficácia passado por um processo de estabilização. O que é estabilização, professor? Porque quando eu corto essas partes das plantas, e deixo ela lá verdinha, com umidade, você acaba permitindo que reações metabólicas aconteçam que você não quer. Então, o procedimento correto para a obtenção de droga vegetal é pegar as partes da planta e passar imediatamente por um processo de secagem com o objetivo de diminuir a umidade e de diminuir reações metabólicas dentro dela, no sentido de estabilizar as substâncias químicas que eu quero, as suas propriedades medicinais, tá? Isso é regra para tudo? Não, óbvio que não. Isso aqui é a regra geral para a obtenção de droga vegetal, que é secar. Professora, mas tem alguma droga vegetal que eu preciso utilizar fresca? Apenas as drogas vegetais que eu quero extrair, óleos essenciais. Só essa, tá? O restante, qualquer outro grupo químico, a gente vai ter que passar por um processo de secagem, no sentido de prevenir reações químicas ali dentro. Secou, passa por processo de cominuição, que é o quê? Diminuir tamanho de partícula. Por que você precisa diminuir tamanho de partícula, professora? Imagine você fazer um chá na sua casa dessa droga vegetal e pega a folha daquela planta desse tamanho ou em pequenos pedacinhos. Qual deles dois, se eu colocar dentro do meu chazinho,
qual deles dois vocês acham que vão ter uma maior eficiência de extração? Óbvio que é o mais partido. Então, é obrigação diminuir o tamanho de partícula, com diminuição, redução do tamanho de partícula, professora, é basicamente obrigatório. Tá? Nesse sentido, de melhorar a eficiência quando eu for fazer o uso, quando eu for fazer o consumo ou quando eu for fazer extrato. De uma droga vegetal, eu posso desenvolver o medicamento fitoterápico no final das contas? Posso diretamente, tá? Dependendo da planta, posso pegar isso aqui direto e colocar na forma farmacêutica acabada. Mas já outras plantas, eu digo que é obrigatório essa droga vegetal passar por processo de extração. Quem é que diz para mim essa obrigatoriedade, professora? Eu quero abrir uma indústria amanhã e quero fazer uma pasta dental a partir de camomila. Eu posso pegar a camomila e simplesmente triturar e usar como droga vegetal? Ou eu preciso fazer um extrato, professora? O livro que diz para mim se eu preciso ou não fazer isso é a Farmacopeia Brasileira. Vou colocar aqui para vocês anotarem também. Alguém está perguntando alguma coisa? Isso, fitofármaco é princípio ativo, Pedro. Mas esse nome, princípio ativo, ele é algo que nas novas regulamentações ele está obsoleto. A gente falava princípio ativo, hoje em dia a gente chama esse princípio ativo de insumo farmacêutico ativo, o IFA. Então, tá tão batido isso na mídia por causa das vacinas, ele fala, o tão famoso IFA, é porque a Anvisa meio que excluiu a terminologia princípio ativo para dar lugar à IFA. E aí, eu digo que um fitofármaco é uma molécula que é um insumo farmacêutico ativo vegetal. IFAV, tá bom? Então, mas para seu entendimento, sim, é o princípio ativo, tá bom? Então, o livro que vai dizer para mim se a planta é obrigatoriamente, na verdade, o insumo, o IFAV, necessário para o desenvolvimento desse medicamento, se ele vai ser droga ou se vai ser extrato, quem é que diz isso para mim? É a Anvisa. Então, no meio disso, quem controla a qualidade dos produtos fitoterápicos que existem no mercado é a nossa querida Anvisa. E lá no livro da monografia dos produtos vegetais, ele vai dizer camomila é o produto da extração daquela droga vegetal, tá bom? Professor, e como é que faz extrato? Assuntos da nossa NP2, a gente vai trabalhar muito os processos de extração, inclusive para concurso voltado para a área de perícia, de gnosia, esse é o único assunto que cai. Processos extrativos vegetais. Na verdade, o único assunto não, desculpa. É esse um dos mais relevantes, os extratos, produção desses extratos, e o segundo é a identificação dos grupos químicos. Então, tem umas reações de identificação que isso a gente vai aprender no semestre que vem. Se a pessoa quiser direcionar só para concurso, o assunto da NP2 da nossa disciplina agora e a próxima disciplina inteira, tá bom? A nossa NP1 ela é mais conceitos para quem quer. Tem várias colegas aqui que querem ser representantes de farmácia de manipulação, que querem abrir seus negócios, então esse assunto inicial vai ajudar muito elas em questão regulatória. Pronto. Então, esses extratos a gente combina que estamos em stand-by, a gente vai ter aula sobre isso. Mas vocês já entenderam a essência do que eu queria dizer, que é a qualidade do IFAV, para o desenvolvimento de fitoterápico. Agora, se desse extrato eu começar a estudar mais e mais e mais e partir para um isolamento, aí eu obtenho um fitofármaco. De novo, fitofármaco é medicamento? Não. Fitofármaco é molécula. Tá bom? Então, para eu desenvolver um fitoterápico, professora, posso fazer uma seta daqui para cá? Não, porque fitoterápico só é desenvolvido, que é um produto farmacêutico, só é desenvolvido com esses dois tipos de IFAV. Pronto. Estamos combinados. Bom, um exemplo aqui
Pilocarpus micrófilos. Oh, droga, abriu aqui. Vocês estão ouvindo? Não parou não, né? Pronto, essa plantinha aqui... Oh, gente. Abri um arquivo aqui de uma aula antiga. Estão me ouvindo? Sim, professor. Ótimo. Vou fechar isso aqui. Então vamos lá. Essa plantinha aqui chama-se Pilocarpus micrófilos. O nome científico dela é Pilocarpus micrófilos. O nome comum, popular, é o jaborandi. Do jaborandi vocês já viram um monte de shampoos e etc. Mas eu não sei se vocês sabem que lá em Parnaíba existe uma empresa chamada Centroflora, que é uma empresa de São Paulo, só que ela tem um convênio com a indústria alemã Merck, e eles encontraram no solo de Parnaíba um solo ideal para o desenvolvimento da Pilocarpus micrófilos, do jaborandi. Então, é São Paulo que explora no nosso Piauí? É São Paulo que vende para o restante do mundo? Mas produz em Parnaíba. É gigantesca a produção de jaborandi que tem lá. E qual é o objetivo? Lá eles têm uma indústria, essa Centroflora, que é uma indústria farmoquímica. Eles pegam o Pilocarpus micrófilos, fazem extratos aquosos hidroalcoólicos das folhas dessa planta, até obter um grupo de compostos chamados alcaloides, e eles passam por refinamento químico. O que é refinamento químico, professora? Processos de isolamento. Eles vão concentrando moléculas mais parecidas, aí pega aquele grupo concentrado, separa mais um pouquinho, pega aquele pedacinho, separa mais um pouquinho, até conseguir concentrar uma molécula só. Essa é a molécula da pilocarpina. Aqui, pilocarpina. A pilocarpina hoje ela é matéria-prima essencial para colírios de glaucoma, para o tratamento do glaucoma. Essa pilocarpina, como eu falei, a parceria ela é tão importante entre Brasil e Alemanha que são eles que vendem para o mundo inteiro, inclusive para o próprio Brasil. Tá? Então, o colíriozinho que tem lá na farmácia que você trabalha, da Allergan ou de qualquer outra marca, provavelmente a matéria-prima foi comprada da Centroflora. Tá? É muito grande a representatividade do mercado deles aqui. O que a gente tem? Pilocarpina é fitofármaco. Pilocarpina, o colírio, é um medicamento. Pilocarpina colírio é fitoterápico, professora? Não, ela é um medicamento, mas não é da subclasse fitoterápico. Então, aí a pergunta, produzir fitoterápico? Por que mesmo? Ou produzir um medicamento a partir de fitofármaco? Não é mais legal? Não deve vender mais? Né? Fitofármaco, né, o medicamento isolado, a substância isolada, ou então modificar a estrutura química dessa substância isolada para desenvolver um medicamento inovador, referência no mercado. Por que isso aqui não é mais interessante do que isso ou vice-versa? O que você está querendo me convencer, professora? Seguinte, tem duas situações. Primeiro, às vezes é simplesmente porque a gente não consegue ter a atividade de uma planta resumida em uma molécula só. Na farmacologia tem vários exemplos que falam em sinergismo farmacológico. São várias moléculas que atuam, inclusive, no mesmo receptor, que pode ser o caso, né? Atuar dentro do mesmo receptor, potencializando o efeito de uma. Então, eu tenho uma molécula que se liga num pedaço do receptor, aí vem outra parecida que se liga mais em outro pedaço, aí mais outro pedaço, e você tem um efeito mais pronunciado quando você tem as moléculas juntas e não uma molécula só. Esse é o primeiro exemplo que eu digo, por que não defender o fitoterápico, tá bom? É claro, quando você vai numa farmácia de manipulação ou até na farmácia comercial também, tem vários produtos de ginkgo biloba industrializados. É claro, como referência no tratamento de memória, esquecimento, inclusive associado para o tratamento de enxaqueca,
tá? A ginkgo biloba, a planta ginkgo biloba. Então, que são cápsulas, são comprimidos obtidos a partir do extrato seco da ginkgo biloba. Professor, e nunca desenvolveram um medicamento à base de substâncias isoladas dela? Foi descoberto que a ginkgo biloba tem um grupo de gincolídeos A, B, C, D, E, F. São 6 grupos diferentes. Cada um desses grupos tem potencialidades medicinais. Não se sabe qual é o efeito, assim, já foi avaliado a eficácia farmacológica só do grupo A. Aí foi visto, não, se eu boto o A com B, potencializa. Se eu boto o grupo A, B com C, eu tenho uma potencialidade. Então, para que eu vou gastar tentando isolar esses processos de refinamento químico, gente? É até aqui, ó, da pilocarpina. Quando eu disse que é uma empresa brasileira que tem parceria com a Merck alemã, a importância dessa parceria é porque foi a Merck alemã que desenvolveu a metodologia de isolamento, de obtenção dessa molécula isolada. Não é qualquer um que consegue essas metodologias, não. É fruto de muito esforço, muito trabalho. E, além disso, equipamentos de ponta para eu poder fazer esses processamentos. Caracterizações, são equipamentos caríssimos, tá? Então, não é qualquer coisa, não é para qualquer um. Não é fácil assim. Então, quando eu digo que eu defendo a fitoterapia, eu preciso ter em mente as nossas dificuldades, as nossas limitações, tá? Porque a própria ginkgo biloba, talvez eu consiga, num futuro bem distante, conseguir isolar uma molécula só, que seja a grande potencializadora, pode até ser, mas os estudos até hoje não conseguiram comprovar que era uma molécula só, e sim grupos com sinergismo de molécula. Então, eu vou produzir o fitoterápico, é mais barato desenvolver o produto à base de fitoterápico. O IFAV é um produto, uma matéria-prima mais barata de se obter, tá bom? Assim é mais eficiente o fitoterápico frente à substância isolada. Outros exemplos na literatura, o guaco, a própria malva, tá bom? Eu coloquei a maconha aqui, mas a gente vai ter uma discussão a gente vai aprofundar um pouquinho a discussão sobre ela, já que é uma planta que é bastante discutida também em provas, questões de concurso e na vida, né? Acho que a gente ainda vai ter muita atualização em relação à regulamentação da maconha, assim como está tendo ao longo dos anos. Em relação à maconha, a gente vê que existem grupos farmacológicos ali dentro que é importante que eu tente isolar, separar. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que a maconha tem um óleo relacionado com prevenção de epilepsias, de convulsões. Né? Crianças usando o óleo do canabidiol, já ouviram falar. Então, eu preciso do concentrado de moléculas oleosas da maconha. Aí, nesse caso, eu realmente preciso me livrar de um outro grupo que tem efeitos alucinógenos, que tem efeitos no sistema nervoso central. Eu quero evitar isso. Aí, nesse caso, eu precisaria de estudos para fazer esse isolamento ou concentração como extratos oleosos da maconha, ou como isolamento, tentando isolar a molécula só do canabidiol, tá? Só que aí, nesse caso, entra na regra geral. Por quê, professor? Porque, como eu falei anteriormente, quando eu não tenho uma planta que é extremamente conhecida pela população, cujo efeito terapêutico já é eficaz e seguro ao longo de uma comprovação científica do uso ao longo do tempo, e quando eu não tenho uma regulamentação dizendo que a planta é proibida no país, você tem facilidades, nesses casos, para desenvolver o produto de uma forma de exceção. Mas quando você não tem conhecimento nenhum da planta, quando você, inclusive, tinha a proibição de fazer estudos com essa planta, que é o caso da maconha, proibições de estudos,
Proibição do uso de cultivo da própria planta no país. Quando você tem esse cenário, para eu desenvolver qualquer medicamento inovador aí à base dessa planta, eu vou ter que passar pela regra geral. O novo, eu tenho que provar eficácia e segurança. Aí, nesse caso, em isolar, eu estou falando de tempo de pesquisa, de investimentos financeiros que são absurdos. Então, nesse caso, a gente vai demorar demais para desenvolver esses produtos. Lembra que eu falei para vocês desse Acheflan como o primeiro medicamento 100% brasileiro? Porque ele foi o primeiro medicamento em que você teve realmente o pedido de registro do início ao fim, né? Por uma matéria-prima exclusivamente registrada aqui. Você teve comprovação científica do início ao fim. Você teve alguém engajado em fazer isso aqui tudo. Tá bom? Professora, mas a pilocarpina não é tão bem produzida no Brasil e não tem vários registros de colírios de pilocarpina? Por que a senhora está dizendo que o primeiro medicamento desenvolvido 100% no Brasil é um spray que foi desenvolvido um dia desse? O Brasil não produziu nada até então. Colírio desse. Não é produzido no Brasil, não? Atentai. Quem registrou, quem desenvolveu isso aqui tudo, comprovando a eficácia e segurança da pilocarpina, foi a Merck, a alemã, de uma planta que é nossa, uma planta que é nativa e que tem um crescimento mais bem desenvolvido na nossa região. Mas quem desenvolveu foram eles, não foi nós, não. O primeiro produto registrado não é brasileiro. O que a gente tem aqui são similares, são genéricos, certo? E o próprio medicamento de referência, só que a partir do momento que a gente tem o primeiro registro do medicamento de referência, as comprovações científicas já tinham acontecido lá na Merck, lá na Alemanha, já existia lá. Então você tem um primeiro registro do colírio de pilocarpina, ou seja, a substância de referência, o medicamento referência, mas esse medicamento referência já não era novo para o mundo, entendeu? É novo para a gente, mas não era o primeiro 100% brasileiro. É nessa temática que vocês podem pensar qualquer outro produto. Então eu só posso dizer que o primeiro 100% brasileiro foi um fitoterápico. E deem parabéns, porque o negócio é difícil. Ele teve que fazer isso aqui tudo, tá? Bom, para a gente exemplificar os conceitos de droga vegetal, derivado de droga vegetal, queria trazer um breve adendo sobre o caso da maconha, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho de farmacologia, é rápido, é só no sentido de vocês conhecerem um pouquinho curiosidades do dia a dia que vocês vão ter. Só um minuto. Vamos lá. Então, em relação à maconha, não sei se o áudio foi interrompido, deixa eu ver. Quem perguntou algo? Em relação à cannabis, mais de 400 substâncias já foram identificadas, sendo que 60 são exclusivamente suas. Quando você pensa em plantas, eu falei para vocês que tem grupos químicos que se repetem. Por exemplo, eu pego uma menta e pego uma maconha. Tem várias substâncias químicas que são iguais para uma e para outra, tá bom? É assim para todas as espécies. Você tem grupos químicos padrões, mas tem moléculas se diferenciando. E é o que caracteriza, o que diferencia uma planta da outra. São essas variações de moléculas. No caso da maconha, ela tem os mesmos flavonoides, por exemplo, que a menta.
ela tem propriedades anti-inflamatórias relacionadas a esses grupos que são convencionais. Mas ela trabalhou um pouquinho mais, modificando suas estruturas químicas e obtendo certas substâncias que outra planta não tem. E já foi identificado que pelo menos 60 moléculas são exclusivamente delas. Então, sim, a gente está falando de atividades farmacológicas que somente essa planta pode ter. Se por acaso travar o som, vocês falem aí no bate-papo. Bom, dentre essas moléculas, tem, por exemplo, canabidiol. O canabidiol é uma molécula com efeitos anti-inflamatórios, antipsicóticos e anticonvulsivante. E o interessante é que ela não tem atividade psicoativa. Ela não dá a sensação de prazer, ela não faz nenhuma atividade neurosomática de alucinação. Pronto. O efeito dela é anti-inflamatório, antipsicótico e anticonvulsivante. Tem ação na esquizofrenia e tem ação em doenças relacionadas com convulsões, tá? Como epilepsia. Além disso, tem outras moléculas como o tetrahidrocannabinol, o tal do THC. Agora, essa molécula especificamente, ela tem propriedades analgésicas, anticonvulsivantes e estimuladoras do apetite. Devido aos efeitos psicoativos, que são entorpecentes, não tem uso medicinal hoje. E também não foi autorizado em muitos países, inclusivamente no Brasil, para uso justamente por causa desse efeito psicoativo dele. Tá? Aqui no Brasil, já de muito tempo, o uso da maconha medicinal ela é pontualmente aprovada para alguns grupos de pesquisa. Por exemplo, em São Paulo, tem também na participação em congresso, eu assisti a palestra do pesquisador que falava do uso da maconha medicinal em grupos de pacientes com câncer, no sentido de aumentar o apetite. Então, qual é a molécula que ele está fazendo uso? É o THC mesmo. Só que para ele fazer esse tipo de estudo, tem autorização da Polícia Federal, autorização da Anvisa, é um negócio bem complexo, porque é uma planta proibida, uma planta proscrita, que a gente chama, que é uma planta que não pode existir no país, você não pode cultivar. Se você tiver uma planta de maconha na sua casa, você vai para a cadeia. Você está cultivando algo que é proscrito no país. Mas, professor, e se eu isolar o canabidiol? Posso ter atividades permitidas no país, já que eu estou tirando as atividades alucinógenas que tanto se questionam? Aí é que tá. A gente teve uma evolução recente em normas para uso da maconha. E aí vocês vão entender em que pé está. Primeiro, essas duas moléculas que eu falei aqui, ó, canabidiol e tetrahidrocannabinol, são duas moléculas, ou seja, são dois fitofármacos que tem presente aqui dentro dessa planta. Eles dois, assim como outras moléculas que são aqui, ó, específicas dessa planta, mais de 60 estão presentes exclusivamente em sua composição. Tanto o canabidiol como o dronabinol, o canabigerol, dronabinol, anabilona, precisa decorar esses nomes não, vocês estão vendo que eu estou só lendo, né? O que vocês precisam decorar são esses dois que estão em voga, né? O THC e o CBD. Todas essas moléculas aqui, a gente bota ela numa classificação chamada canabinoides. Então, quando vocês virem as pessoas comentarem os canabinoides da maconha, pode ser tanto aquela que a gente não quer, que tem efeito psicoativo, quanto aquela que a gente quer, que tem efeito antipsicótico, do canabinol, né? O canabidiol. Então, canabinoides é um grupo grande, e dentro deles eu tenho THC,
Seu principal componente, conhecido como THC, possui benefícios agudos, mas está sujeito a uma rápida tolerância. Adicionalmente, os componentes não psicoativos, como o CBD, podem ter benefícios crônicos. O THC... Opa! Alguém tá falando. Só foi dizer isso aí. Olá, pessoal. Eu percebi que sem um copo não posso salvar as coisas. Quem é que tá com o áudio ligado? Isso não é muito saudável. É Gorete. Pronto, consegui desativar o som dela. Então aqui, a gente tem um THC, tetraidrocannabinol, é bem pesquisado, age sobre os sistemas canabinérgicos do corpo. O nosso corpo, ele produz receptores para essas moléculas. Porque, na verdade, o nosso corpo também produz canabinoides. A planta lá, a maconha, produz os canabinoides dela, a gente também produz os nossos. Olha que interessante. Eu sou parente dessa planta, professora, de certa forma é. Você produz substâncias químicas parecidas com ela lá. Professora, eu produzo substâncias químicas com efeito igual ao do THC? Sim. Que te dão prazer, que te dão relaxamento, te diminui a ansiedade. Você mesmo produz essas moléculas, que a gente chama de endocannabinoides, tá bom? Então, os endocannabinoides é igual aos canabinoides da planta, eu digo igual em efeitos, igual aos da planta, tá? Mas são moléculas químicas diferentes, óbvio, tá bom? Eu não produzo as mesmas moléculas que a planta, não, tá? Produzo moléculas que têm efeitos semelhantes. O meu corpo produz dois tipos de receptores para esses endocannabinoides que eu produzo, que é o CB1 e o CB2. Então, tem receptores diferentes. O CB1 é relacionado com os efeitos psicoativos e o 2 pelos efeitos a longo prazo. Então, posso dizer que lá da planta, o canabidiol tem uma especificidade para o CB2, para o receptor que tem dentro do meu corpo do tipo 2, e o THC tem uma certa seletividade pelo CB1. E onde é que estão esses receptores, professora? Dentro do sistema nervoso central, você tem uma concentração gigantesca de CB1. É por isso que quando eu faço uso desses canabinoides, não faz nenhum sentido, quer dizer, o THC ele vai ter pontos de ligação em vários receptores CB1 aqui, distribuídos ao longo do cérebro. Tá? A questão do CB2, ele é concentrado em certas regiões do hipotálamo e hipocampo, que estão relacionados com o equilíbrio, que estão relacionados com impulsos nervosos relativos a atividades motoras, tá? E aí, quando você tem um desequilíbrio dessa função de atividades motoras que levam à convulsão, por exemplo, você precisa de desestimulação daquele impulso nervoso. E aqui você tem essa gama de CB2, de receptores do tipo CB2, que podem ser ativados por esses canabinoides. Professor, então, se eu concentrar só de CB2, eu vou ter um efeito específico para a questão das convulsões? Sim, sem ativar regiões do córtex, relacionado da amígdala, relacionados com a questão da ansiedade, com questões de alucinação, certo? E olha para a estrutura química dessas moléculas, desses dois canabinoides. O THC, ele tem 3 anéis, e 1, 2, 3, 4, 5 metilas. Esse segundo anel, ele tem um oxigêniozinho. Olha para quê? Para o canabidiol. Ele é a mesma coisa, gente. A única coisa que aconteceu foi uma quebra dessa ligação entre o oxigênio e a metila. O radical metila saiu e ele fez tirando esse radical metila, ele fez uma dupla ligação aqui. Mas ele é igualzinho no restante. São moléculas muito parecidas. Mas essa singela alteração
dá toda a diferença farmacológica do fato dele ser mais seletivo para o CB2 e esse aqui seletivo para o CB1. Tá, os efeitos constatados: efeitos ansiolíticos, neuroprotetor, antiepilético, ação contra o distúrbio do sono, antipsicótico, anti-inflamatório. Tá. Professora, você está dizendo para mim que para usar maconha de jeito nenhum, tá? Primeiramente, porque é uma planta proibida. Eu não estou mandando vocês cometerem crime nenhum, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. O que eu estou falando para vocês, desde o início, é uma defesa por pesquisas de fitofármacos, pensando nas plantas como potenciais fontes desses fitofármacos. Mas só de fitofármacos, professoras? Não, também como droga vegetal para o desenvolvimento de fitoterápico, já que nós, como Brasil, conseguimos, vocês viram ali que o primeiro foi um spray, o primeiro produto 100% nacional foi um spray de Cordia verbenácea. Então, desenvolver produtos fitoterápicos é o que a gente tem de mais próximo em tecnologia para o Brasil, tá? Professora. Pode dizer. Agora, aqui no Brasil começou a comercializar, não, a liberar, né, em 2019. Porém, a senhora sabe me dizer se já tem uma legislação assim que os médicos possam prescrever? A gente vai falar da evolução dessa regulamentação. Já, tá bom? Tá bom. Seguinte. Pronto. Então, em relação exatamente à legalização da maconha, em que passos estamos? Em relação aos Estados Unidos, nem os Estados Unidos se definiram bem quanto à liberação total ou parcial dela. Tem alguns estados que você tem uso simplesmente medicinal, outros que é liberado total, e outros que tem um uso medicinal ainda de forma bem limitada, e outros que é realmente igual ao Brasil, ilegal, só a título de comparação. Entretanto, para aqueles que usam de forma medicinal, tem aqui um exemplo do senhor Greg Villalpando, ex-operário automotivo, que tem sentidores neuropáticos, existe muita dor crônica nas costas, parecendo eu aqui, mas eu resolvi fazer na cirurgia. Ele sente muita dor, e aí ele faz uso medicinal desse cigarrinho aí. O que eu estou trazendo esse exemplo dele? Para vocês começarem a pensar em forma farmacêutica. Esse cigarro que ele está fumando, isso é um fitoterápico? Pensem. Sobre a questão do uso da maconha com efeitos analgésicos, pessoal, tem esse vídeo do TEDx que eu vou ficar aqui só a título de dica para vocês assistirem, que é uma comparação do que hoje o que a gente tem para tratamento de dor, que é permitido no país, é uma substância chamada ópio. Na verdade, é um grupo de moléculas chamada opioides. Elas são permitidas, mas elas também são alucinógenas. Elas têm efeitos psicoativos. Assim como a maconha tem um efeito psicoativo dela, tá bom? Esses opioides, se vocês se permitirem assistir esse videozinho do TEDx, vocês vão entender a importância. Deixa eu ver quem está com o áudio ligado. Que acabar raspar daí, eu posso raspar de novo. Maria Giselda. Então, se vocês tiverem uma oportunidadezinha aí no intervalo da aula, poder assistir esse vídeo, ele é um paciente que fez uso para dor crônica de opioides, que são as substâncias que são legalmente disponibilizadas, apesar de também serem psicotrópicas. O problema dos opioides é que eles causam uma dependência, uma tolerância muito rápida. Quem teve contato com pacientes oncológicos que tratam a dor com opioides, tramal, o efeito acaba muito rápido, e você precisa tomar doses maiores muito rápido, tolerância muito rápida. E tramal, aí você evolui para codeína, da codeína você evolui para doses mais altas e até chegar na morfina. A morfina é a última opção terapêutica, porque se eu começo a dar para um paciente oncológico inicial a morfina já de cara,
ele vai aumentar a tolerância. E quando ele chegar a um câncer terminal, eu não vou ter opção terapêutica legalizada para tratar esse paciente. A morfina é a última opção. Aí acaba, a pessoa vai ficando com dor, e só quando ela tá morrendo, quando o negócio tá terminal, é que eles começam a administrar a morfina. Você fica se perguntando, por que não deu morfina antes? É porque eles são maldosos? Não, é por isso. E o pior de tudo é que essas substâncias, elas causam uma alucinação gigantesca e dependência. Então, esse paciente aqui foi prescrito para ele muitos opioides, e ele está contando a história dele de que ele simplesmente não conseguia largar esses opioides que eram legais, eram prescritos, e que é prescrito aqui no Brasil. Em contradição, vocês assistem isso depois, tá? Professora. Em contrapartida... Oi. Professora, André. Oi. Eu sou portadora de esclerose múltipla. E quando eu dei o primeiro surto, que foi diagnosticado, né? Eu tomei muito codeína. E a codeína, ela praticamente fez com que eu ficasse viciada. Eu não conseguia mais ficar sem tomar ela, e também me dava, assim, quando eu passava, que era de 12 em 12 horas, quando eu ficava sem tomar, era como se as dores estivessem todas voltando. Mas, segundo o neurologista, isso já estava virando vício, né? E aí ele teve que tirar. Entendi. E para tirar também é um processo complexo, né? Que você está dependente daquilo, você tem que dar outras substâncias para que a pessoa não... É que nem o cigarro normal de nicotina. Você não pede para o paciente sair de vez, você bota os adesivos, vai reduzindo as doses até ele se acostumar com a situação. Então é um negócio complexo. E os relatos que dizem não, tá? Os relatos científicos que escrevem sobre maconha para dores crônicas é que eles não levam a um vício, e se parar de consumir, eles não têm essa dificuldade de redução de retirada, dificuldade de retirada por essa questão de vício. Pronto? Então, tá aqui o uso do cigarro para esse paciente, nesse sentido. Oi. Eu faço uso do canabidiol desde 2017. Gente, a minha turma é maravilhosa. A minha turma, ela tem tantos exemplos que eu queria estar olhando nos olhos de vocês para estar conversando. Eu tenho nevralgia do trigêmino, né? E eu comecei tratamento desde 2007. Quem tá falando? Gorete. Desde 2007. Então, assim, eu já estava no tramadol já não fazia nesse tempo. E os médicos, o tempo todo insistindo para fazer cirurgia. Porém, é uma cirurgia um pouco delicada, né? Uhum. Quer dizer, eu consigo o canabidiol da Argentina. Aí, o ano passado, mês de agosto, eu não consegui mais, o meu canabidiol acabou. Por conta dessa pandemia todinha, não consegui trazer. E eu voltei a ter crises muito intensas, né? E aí, o médico disse, tem que fazer cirurgia. Era dores desesperadoras, tinha dia que eu tinha 10, 15 crises seguidas. Eu estava desesperada mesmo, né? E os neuros daqui, eles não prescrevem, né? Já procurei e tudo mais, mas tem que ter o prescritor realmente que faça esse processo, né? Nem o neurocirurgião, né, prescreveu para mim, e nem o meu neuro mesmo prescreveu. Porque eles têm toda a questão de legislação e tudo mais, né? E aí, consegui voltar para o meu neuro de lá da Argentina, então eu faço tratamento, né, por telemedicina de lá, e eu consegui comercializar, eu consegui receita, consegui comercializar pela amiga que ela faz medicina lá, e ela conseguiu mandar para mim, né, por remessa. Voltei a usar o canabidiol e agora em janeiro, né? Uhum. E assim, eu estava tomando 3 gabapentina por dia, mas mesmo assim tinha, estava associando gabapentina, carbamazepina, e todos me davam aquele efeito, né,
sonolência, muita enxaqueca. E voltei a tomar o canabidiol com acompanhamento do neuro de lá. E as minhas crises de janeiro para cá diminuíram. Continuo tendo, mas poucas vezes, uma vez na semana, né? Só quando estou muito tensa, muito nervosa. Mas, assim, o canabidiol, desde 2017, é quem vem tratando a minha neuralgia. Né? O tramadol, o tramadol, né? Então, o efeito realmente é benéfico. Olha, muito obrigada pelo seu testemunho aqui, pela sua experiência, pelo compartilhamento de sua experiência. Eu vou ficar com ela para a vida, foi muito significante para mim, tá? Eu também tentei iniciar o tratamento com gabapentina quando eu estava com uma crise aguda mesmo de hernia de disco, gabapentina. Só que eu não suportei os efeitos colaterais dela. Eu tenho enxaqueca, eu fui parar na urgência. É muito complicado os efeitos colaterais. Terrível, né? Pois Você tá lá que baixa a sua imunidade, né? Sente dores assim de ansiedade tremenda que a Charlotte podia ansiedade. E a ansiedade assim é insuportável, né? Mas médicos assim, precisa tomar e aumentar sempre a dose. E aí está ficando mesmo desesperado. O bom da gente ser no farmacêutico é que a gente tem essa opinião crítica. Então, 2 médicos prescreveram para mim também a gabapentina, só que eu não me dei bem. E é uma coisa que muda de paciente para paciente. Muda. E a gente, como farmacêutico, a gente tem essa opinião crítica de dizer, não, eu vou atrás de outra opção terapêutica, entende? Bom, mas, continuando aqui, eu tenho um outro exemplo dessa criança aqui, que é... Aqui eu dei o exemplo do cigarro da maconha, mas para dor, voltado tanto para o canabidiol quanto para o THC. Tá bom? Ali ele não faz isolamento nenhum, ele não faz concentração nenhum. É basicamente a matéria-prima vegetal transformada em droga vegetal. E é vendido dessa formazinha aqui lá. Eles fazem um cigarrinho com esse tipo de droga vegetal. A matéria-prima seca, triturada. Certo? Já aqui, desse segundo caso que eu estou trazendo para vocês, da Charlotte, é basicamente é parecido com os efeitos que a Gorete estava falando. Essa criança, ela simplesmente, essa era a condição de vida dela, convulsões repetidas, que era caracterizado com o nome de síndrome de Dravet. Ela tratava-se com 7 tipos de medicamentos já, entre eles os barbitúricos e benzodiazepínicos, que a gente sabe que são aqueles ansiolíticos, aqueles depressores intensos. Quando ela estava com 2 anos de idade, o poder cognitivo dela começou a apresentar falhas. A pessoa não conseguia identificar as outras. Quando chegou nos 5 anos, a Charlotte já não andava, não falava e nem comia sozinha. E o pior, ela chegou a ter 300 episódios de convulsão por semana. Imagina uma criança convulsionando 300 vezes por semana. E ela fazia uso de todas essas medicações que a gente tem como padrões terapêuticos. Aí o que aconteceu? Os pais dela foram atrás de médicos que tivessem a coragem de fazer essa prescrição. Em estados em que o uso medicinal da maconha era permitido, ele poderia conseguir, mas aí é como a colega falou, aqui no Piauí, se os médicos quisessem facilitar a vida dela, eles prescreveriam, porque prescrever eles podem, tá? Prescrever ele poderia, só que ele não faz querer, porque ele não reconhece aquilo como tratamento. E os pais dele, da Charlotte, eles foram atrás de um médico até chegar num que também acreditava na potencialidade terapêutica, né? Aí conseguiram esse médico, encontraram um médico disposto a tratar a filha deles de 5 anos com essa molécula. E foi aí que, nesse momento, as indústrias lá nos Estados Unidos, onde a manipulação de maconha é permitida, manipulação que eu digo para isolamento, para concentrações, eles fazem o óleo do canabidiol como alimento. Olha que legal. E aí, ele prescreveu para essa criança para tratar a síndrome dela. O resultado foi satisfatório, as convulsões simplesmente cessaram, de 300 convulsões por semana, né? E olha a criança.
Olha o que ela era antes e olha como ela está agora. 2 vezes ao dia voltou a andar, a correr, aprendeu a andar de bicicleta e está levando a vida praticamente normal por um médico que resolveu fazer a prescrição, né? Aí, o que acontece? O que isso representou no Brasil? Vários pacientes, vários pais usaram a Charlotte como exemplo e quiseram fazer isso a mesma coisa com seus filhos que estavam nessa situação parecida. E eles começaram a batalhar na justiça. É constitucional que a vida está acima de tudo. Então a Anvisa proíbe, é óbvio que a planta é proscrita, ninguém pode ter aqui no país, ninguém pode manipular, ninguém pode usar. Mas pontualmente, os juízes começaram a liberar a compra vinda dos Estados Unidos, que é onde estava sendo produzido, para essas famílias, pontualmente. A primeira que conseguiu isso no Brasil, via judicial, autorização para importar o canabidiol, foi essa Anne Fischer. Essa era uma criança que estava na mesma situação lá da Charlotte. E aí os pais da Anne Fischer conseguiram autorização judicial para comprar. Aí veio uma avalanche de pais também conseguindo da mesma forma. E aí a Anvisa começou a olhar aquilo, é muita autorização judicial, está começando a crescer. E aí, em 2015, eles começaram a permitir o canabidiol em associação com outros canabinoides. A importação desses produtos pode ser realizada por pacientes com prescrição médica que indique esta opção de tratamento mediante avaliação e aprovação prévia da Anvisa caso a caso. Então, a partir de 2015, os pais que estavam nessa situação, que queriam comprar, se eles tivessem uma prescrição médica, ou seja, um médico convencido de que isso funcione, que não é fácil também, se eles tivessem uma prescrição médica, eles poderiam importar sem precisar mais passar por autorizações judiciais. Então, já foi um pequeno avanço. Isso em 2015. E em 2016, a Anvisa começou a autorizar o desenvolvimento e comercialização de produtos com THC e canabidiol. Tá? Isso aqui foi o avanço dos avanços. Foi o burburinho generalizado em novembro de 2016. A Anvisa mudou. Lembra que eu falei da portaria 344, que tem a lista das substâncias que são proibidas no Brasil? Tem uma lista lá, que é a lista daquelas que são proscritas, que não pode ter de jeito nenhum no país. E o canabidiol e o THC estavam nela. Eles tiraram dessa lista e botaram lá na lista A, que está na mesma classificação, por exemplo, do bromazepam, do clonazepam. Eles colocaram ali. Ou seja, pode ser vendida no país, pode ser comercializada, pode ser comprada com prescrição médica, já que é o nível de restrição, a lista A. Só para vocês terem uma ideia, talvez alguns não tenham tanta vivência prática, mas a lista A é aquela que a gente compra com um talonáriozinho azul. Talonáriozinho amarelo. Até confundi. A lista A é o talonáriozinho amarelo, que é a mesma que tem a Ritalina. A Ritalina é o que mesmo? Do TDA. Metilfenidato? Pronto. Tá naquela lista. E aí, só se compra com aquele talonáriozinho amarelo. Então, ele tirou das substâncias que são proibidas e tá no talonário amarelo. Então, se você encontrar um médico agora que queira prescrever, ele vai botar um talonário e você vai lá e compra. Só que a questão é, vou comprar onde se aqui nas farmácias não tem, né? Então, o que acontece? Se em 2016 a Anvisa mudou essa portaria, foi no sentido de o médico pode prescrever com talonário amarelo, mas se toque também a indústria farmacêutica, vocês também podem desenvolver produtos. Então, foi uma abertura muito grande para que as indústrias do país começassem a desenvolver. Começassem a querer se interessar por desenvolver. Até hoje, esse produto não chegou no mercado. Entretanto, a empresa... Como era o nome da empresa? GW Pharmaceuticals, que se localiza lá em São Paulo. A GW é uma empresa do Reino Unido, mas lá em São Paulo ela tem a filial dela chamada Ipsen. Lá no Reino Unido, eles já produziam
um medicamento de nome de marca chamado Sativex. Esse Sativex, a composição dele, ó, é THC e canabidiol. Ele já tem as duas substânciazinhas ali. E em 2017, a Anvisa autorizou o registro. O que é o registro mesmo, professora? É aquele númerozinho que fica atrás da caixa do medicamento, dizendo que pode ser vendido. Pode ser vendido por quê? Porque a empresa mandou o documento para a Anvisa pedindo autorização de registro, ao mesmo tempo que ela comprova a eficácia e segurança. Eles comprovaram, até porque o produto ele já tinha todos os estudos desenvolvidos lá no Reino Unido, que era vendido lá já. Então, para conseguir o registro do hoje Mevatil, foi fácil para essa empresa e eles conseguiram. Inclusive, estão vendendo. Onde é que está vendendo? Nas farmácias daqui de Teresina, eu nunca encontrei. Mas o registro é de 2017 e de lá para cá eles já podem vender. Quer dizer, eles já estão vendendo no Brasil, tá bom? Mevatil. Que produto? É esse aqui, ó. O registro dele é brasileiro. Produto, medicamento. O primeiro medicamento registrado à base de maconha no Brasil. Esse produto existe, esse produto é vendido em farmácias comerciais, é vendido apresentando o talonário amarelo, mas infelizmente eu nunca vi aqui nas farmácias comerciais daqui. Oi, professor. Já é um avanço. É porque esse medicamento, o custo dele é muito alto, né? No caso. Isso é informação que eu não tenho. Tu sabe? Sim, sim. Aí questão de... Os empresários, eles não botam nas drogarias aqui em Teresina, acho que é porque a demanda é pouco. Tem que fazer o pedido se a pessoa quiser, que aí eles mandam, entendeu? O custo Entendi. é altíssimo. Entendi. A sensação que eu tinha de quando eu comecei a dar essa aula foi de frustração mesmo, porque desde 2017 eu falo para os meus alunos, esse produto já existe, mas nunca chegou no mercado. Agora eu tô entendendo, é porque realmente, se os médicos, os neurologistas daqui não vão prescrever, não vai ter demanda. Essa demanda de compra, ela só vai existir quando o representante começar e conversar com os médicos, algum deles se convencer e começar a prescrever. Aí as farmácias vão comprar, né? Exatamente. Se deixar na prateleira lá, vai vencer. Aí os empresários vão ter, né, prejuízo. Exato. Entendi. Faz todo sentido. Quem tá falando? É Ranilson aqui. Ranilson, você trabalha em farmácia comercial? Sim, sim. Então, a evolução que a gente teve foi essa, pessoal. Hoje é permitido fazer manipulações com essas duas substâncias. Tá? É permitido comprar essas matérias-primas. Para a farmácia de manipulação que quiser comprar essa matéria-prima para desenvolver o seu produto, ela pode comprar. Só que a única coisa que não pode acontecer no país, porque não saiu, na portaria 344 tem uma lista de plantas que são proscritas, que são proibidas no país, né? A maconha continua lá. Então, se eu quiser montar uma indústria farmoquímica para isolar canabidiol, para isolar THC, jamais, porque eu não posso ter a planta plantada, não posso fazer extratos com a planta, não posso fazer nada com a planta. Pode nem existir essa planta aqui no país. Aí vocês perguntam, professora, se as indústrias, só um minuto, se as indústrias estão autorizadas a desenvolver medicamentos com essas substâncias, aí elas vão sempre ter que comprar substâncias de fora? Sim. Sim, porque o país não pode produzir essa substância porque ele não pode cultivar a maconha. O que eu acho? Que isso vai sofrer evoluções, porém as discussões, assim, envolve muito cenário político, envolve... eu acredito que ainda vai demorar muito a alguém se convencer de que plantações pontuais para a questão farmoquímica possa acontecer para a produção desses medicamentos. Enquanto isso não existir, você vai continuar com esse produto a R$300, R$500. Enquanto isso não existir, a gente nunca vai conseguir tornar isso financeiramente viável, né? Mas essa é a situação que a gente tem hoje. Quem que perguntou? Não, era só um comentário, na verdade, professora. Era só em relação ao que você acabou de falar. Se a gente poderia considerar um avanço ou não.
Hum. Ou ainda é um processo Claro. que você acha que é muito lento, que ainda está muito lento? Olha, para um país preconceituoso como a gente é, essa mudança, isso daqui foi comemorado pelos cientistas, a mudança dos nomes das listas de proibidas para listas de controle especial A foi comemorado como se fosse Copa do Mundo, sabe? Foi bem comemorado mesmo como um grande avanço, porque a ideia que a gente tinha é que nunca a gente poderia fazer uso de maconha no país. Se você parar para pensar, hoje é permitido fazer uso de substância da maconha. Hoje é. Só que não é viável financeiramente, por isso que a gente não tem como, né? Olha, para quem quiser trabalhar com esses tipos de pesquisas, trabalhar com maconha, óbvio, você não pode cultivar, mas, como eu falei daquela pesquisa de São Paulo, que eles faziam uso em pacientes oncológicos para induzir fome. Né? Vocês sabem que maconha tem aquela relação com larica, que é a fome exagerada depois do uso, como efeito colateral do uso. Imagine pacientes oncológicos que sentem muito enjoo, que não conseguem comer nada, emagrecimento vem imediatamente e é o tempo todo vomitando. Se você faz uso dessas substâncias, pode estimular a alimentação desses pacientes. Bom, se vocês quiserem trabalhar com isso, professor, como é que eu vou trabalhar se a planta é proibida no país? Assim como o pesquisador lá de São Paulo, você tem como cadastrar parceria entre a faculdade e a Polícia Civil. Para quê? Para que dentro do laboratório da polícia, controlado, com os homens cheios das armas para você possa fazer a caracterização das drogas que foram apreendidas. Caracterizar o tipo de qualidade de concentração de THC, desenvolvimento de produtos a partir daquilo dali. E quem sabe até chegar em estudos clínicos com base em produtos desenvolvidos a partir das drogas apreendidas ali. É simples? Não é. Vou mentir. É algo que precisa de autorização de muita gente envolvida e muita responsabilidade. Alguém que de lá queira fazer a parceria, que na verdade existe, tá? Tem uns colegas que trabalham lá. O professor Rian vai começar a trabalhar lá. Então, vocês colhem nele para fazer essas pesquisas. A mulher do professor Rian já trabalha lá há alguns anos. Pode começar a fazer esse intercâmbio com vocês. Só não deixem de estudar. O que eu estou falando para vocês, os meninos da outra turma do período passado ficou professora é maconheira, a professora está fazendo apologia à maconha. Não, a minha apologia é a pesquisa. Pesquisa é comigo mesmo, tá bom? Recentemente, a Pratidona Duzi divulgou esse produto aqui do canabidiol. Eu ainda não vi. Certo? Mas eu procurei o número do registro desse produto, assim, toda caixinha de medicamento que tem um registrozinho atrás, se você quiser pesquisar se esse registro está ok, se está tudo certo, o site da Anvisa tem lá, pesquisa de registro de produtos. Aí você bota o nome do produto por empresa e vê se ele tem registro. Eu procurei o canabidiol da Pratidona Duzi e não encontrei. Não encontrei registro desse produto. E aí eu não sei se essa divulgação foi de algo que está iniciando ou se eles já começaram a comercializar, tá? Mas não encontrei registro dele como medicamento de molécula isolada, de fitofármaco. Não encontrei, tá bom? E aí, um outro exemplo que eu trago, o último, é esse óleozinho aqui, que é a seringa que a Charlotte, o pai da Anne Frank, fazia importação dos Estados Unidos para as filhas deles. Tá? Ele é um óleo com 22% de concentração em canabidiol. Então, ele não é uma molécula isolada. Ele é um extrato oleoso que dentro dele tem 22% do canabidiol, que tem esse efeito terapêutico que a gente conhece, que a gente acabou de conhecer. Tá? A pergunta é, nesse caso, se eu, indústria farmacêutica, quero desenvolver esse produto aqui, do jeito que ele está, e pedir o registro na Anvisa, ele seria considerado um fitoterápico?
Vou abrir para vocês. Não. Tá vendo como, quando eu falo a definição, é tão simples, mas quando eu trago os exemplos, vocês ficam se questionando. Eu vou botar aqui de novo, de forma simplinha, tá? A gente viu que fitoterápico é um produto medicinal. Então, na forma farmacêutica de seringa, pode existir essa forma farmacêutica seringa? Pode. Então, ele pode ser medicamento, sim, uma forma farmacêutica acabada. Mas qual é a condição para ele ser fitoterápico, além de ter uma forma farmacêutica pronta para administração? Além disso, ele precisa ter como matéria-prima um IFAV, que é ou droga vegetal ou a droga vegetal ou derivado de droga vegetal. Travou aqui. Um fitoterápico que seria produto farmacêutico acabado com um IFAV, droga vegetal. Aqui é DV, tá? É porque travou aqui. DV ou DDV. Então, no caso, eu tenho um extrato oleoso das folhas da maconha. E esse óleo tem 22% do canabidiol, que é o princípio ativo, que é a molécula que tem o efeito farmacológico, que é o tal do fitofármaco, molécula. Entendeu? Então, eu não tenho uma substância só, eu tenho um monte. Então, nesse caso, se eu quisesse pedir o registro dessa seringuinha, eu registraria como fitoterápico. Tá bom? Ai. Deixa eu só destravar aqui. Registraria como fitoterápico. Nesse caso aqui, é o mesmo canabidiol, tá? Só que o que diferencia? Aqui eu tenho um fitoterápico porque eu não estou isolado. Aqui eu tenho uma solução aquosa, deixa eu ver bem aqui, uma solução para administração oral, que ela tem 200 miligramas de canabidiol. E aí, nesse caso, o que dá a entender é que ele isolou a molécula de canabidiol e colocou numa solução, certo? Mas, como eu falei, eu não encontrei o registro desse produto para entender afinco qual é a composição dele. Mas o que eu entendi aqui é que ele é uma molécula isolada colocada em uma solução aquosa. E aí, nesse caso, por eu ter o fitofármaco utilizado para desenvolver uma forma farmacêutica acabada, isso aqui teria que ser registrado como um medicamento novo. Ele teria que ter um número de registro no site da Anvisa. E eu não encontrei o número de registro no site da Anvisa. Por isso que eu estou com essa interrogaçãozinha. Esse aqui, pessoal, só para complementar. Esse aqui, ó, eu isolei o tetrahidrocannabinol e isolei o canabidiol. Coloquei nessas concentrações e coloquei, ó, num spray hidroalcoólico. Ele pegou as duas moléculas, colocou na águazinha com álcool e botou nessa formação spray. Isso aqui ele pediu registro. Por quê? Porque a gente está falando de fitofármacos isolados. Da mesma forma ali. Fitofármacos isolados pede registro. Agora, esse aqui tem. Se você entrar no site da Anvisa e bota Mevatil, ele vai te dar o número de registro desse produto. Que está lá cadastradíssimo no site da Anvisa. Pode perguntar. Não é só uma observação, porque eu já observei que na drogaria, todo medicamento fitoterápico, o nomezinho da substância é escrito em itálico. Então, eu não sei se é prática isso da fitoterápico, né? Mas todo É medicamento é escrito obrigatório. em itálico lá. Pronto, pois peguem a dica do colega. Quem é? Quem é que estava falando? Aqui não aparece. Ranilson. O Ranilson, pronto. Pois peguem a dica do colega Ranilson. Todo fitoterápico é obrigatório. Tem lá o nome de marca. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma... Não tem nenhuma fonte aqui. Não, aqui não é fitoterápico. E aqui não é...
Só drogazinha vegetal. Pronto. Todo fitoterápico, ele é obrigatório. O nome de marca em cima e o nome da planta medicinal embaixo. Cordia verbenácea está embaixo em itálico, ó. Cordia verbenácea em itálico. Não tem uma molécula isolada. Tem o nome da planta, o nome científico da planta. Esse último exemplo que eu trouxe para vocês, vocês não poderiam se basear no colega, porque eu estou falando para vocês de um produto americano. Ele não segue as regras brasileiras. É um produto americano que eu estou dizendo para vocês, não existe no Brasil, mas se eu quisesse registrar, poderia ser como fitoterápico? Aí eu estou dizendo para vocês, sim. Aí, no caso, eu botaria o meu nome, Laísa Hemp, nome de marca, e embaixo botaria cannabis sativa, tá bom? Cannabis sativa. E aí, na bula vai estar lá dizendo 22%, teor de 22% de canabidiol. Mas o nomezinho que vai embaixo é cannabis sativa, em itálico. Teve algumas defesas de doutorado, defesa de mestrado, avaliação do perfil de efeitos adversos derivados do canabinoides em pacientes com epilepsia farmacoresistente. Tem vários trabalhos sendo desenvolvidos já, com pacientes fazendo uso disso. Uma sugestão de TCC para vocês. O que os nossos colegas trazem de exemplo é o que acontece na nossa sociedade. A nossa colega está fazendo uso do canabidiol. Assim como ela, tem outras pessoas na cidade que também faz usos para doenças neuropáticas. Só que só faz uso porque consegue comprar de fora. Essas pacientes que já estão fazendo uso, que tal fazer um estudo clínico sobre os efeitos que ela está sentindo, qual é a porcentagem de eficácia no tratamento da dor, tem um questionário interessante para ver qualidade de vida. É um questionário padrão para avaliar a qualidade de vida das pessoas. E vocês poderem pegar pacientes para analisar o poder da terapia na qualidade de vida, fazendo esse questionáriozinho no final, pode ser um feedback bom. Voltado para pacientes do Piauí, entendeu? Fica a dica de TCC para a colega que já está fazendo uso, juntar mais umas 3 pessoas que estão fazendo uso e fazer um estudo de casos. Estudo de casos de pacientes que fazem uso do canabidiol em Teresina, Piauí. Pronto, TCC, show, nota 10. Só precisa escrever direitinho que fica show. Em relação ao uso medicinal da maconha, o que seria a droga vegetal, o que seria o fitoterápico e o fitofármaco? Só para esclarecer uma coisinha para vocês. Maconha não é o foco da disciplina. Eu só usei ela como exemplo até para atualizá-lo sobre regulamentação, mas o foco da disciplina, o assunto que a gente está vendo, é simplesmente essa classificaçãozinha, ó. Fitofármaco, fitoterápico, droga vegetal, derivados de droga vegetal. E aí eu usei ele como exemplo. O que eu vou fazer na prova? Usar ele como exemplo. Por exemplo, o produto registrado com o nome de marca Mevatil é um fitofármaco conhecido por efeitos psicoativos. Fitofármaco? Verdadeiro ou falso? Falso, porque eu entendi que, na verdade, aquela caixinha ali é um medicamento. E aquele medicamento nunca vai ser fitoterápico. É simplesmente um medicamento específico. Tá? O uso de cigarros de maconha a partir de drogas vegetais pode ser considerado como fitofármaco, mais uma vez, ou então pode ser considerado como fitoterápico. Nesse caso, você iria justificar lá dizendo, olha, como é um produto acabado com finalidades terapêuticas, profiláticas, curativas, utilizando a matéria-prima droga vegetal, ele sim pode ser considerado fitoterápico. Para isso acontecer no Brasil, eu precisaria de autorização legal. Entretanto, isso ainda não existe. A Anvisa permitiu o registro daquelas 2 moléculas isoladas naquela concentração. Aí eu quero inventar um registro de um cigarro de droga vegetal de maconha, não, a Anvisa não permite isso. Tá? Então, hoje eu não posso registrar, mas seria considerado um fitoterápico, segundo nossa regulamentação? Seria. O que seria fitofármaco? O THC é um fitofármaco. O CBD é um fitofármaco.
tá bom? Era essa a nossa discussão. O desafio que eu pedi para vocês fazerem foi ler o capítulo 1. Quero que vocês tenham lido para que a gente possa responder os questionáriozinhos embaixo. Eu vou dar um intervalinho, gente, porque senão... Inclusive a videoaula, para a gente ter conciso, um assunto só, acho que essa aula aqui tá boa para disponibilizar para vocês. Aí quebro aqui um pouquinho e volto daqui a 20 minutos para a gente finalizar com registro de fitoterapia. Já é outra aula e eu já tenho uma segunda gravação, tá bom? Vou parar aqui. Alguém perguntou. Boa dica, Gorete. Pronto. Aproveitem o tempo de agora, porque quando vocês chegarem nos estágios, vocês vão ter pouquíssimo tempo para pensar em TCC. Então, aproveitem as disciplinas e comecem a elaborar agora. Eu vou dar uma pausazinha, tá? A gente combina. Tô gravando.